Pessoal, alguns alunos aí estão com dúvidas sobre as atividades avaliativas da disciplina aqui. Eu vou resumir aqui o que falta para acontecer, né? Não vou falar sobre atividade de estudo dirigido, porque essas aí já estão mais claras. A questão é, a gente ainda tem um trabalho avaliativo que vale 2,5 pontos para ser entregue. A entrega tem que ser pelo Moodle até dia 4/7, ou seja, amanhã, né? Quinta-feira. A gente tem a avaliação de integral, que vale 30 pontos, né? E essa avaliação vai ser no horário de aula, na segunda-feira, dia 8/7, certo? Beleza. Aí, no dia 12/7, que é sexta-feira da semana que vem, a gente tem uma prova. Essa prova ela vai servir de método 300 para aqueles alunos que fizeram a prova da segunda e são alunos ajudados. E essa prova também vai servir como segunda chamada para quem não fez a prova no dia 8. Ou seja, apliquei uma prova na segunda, dia 8. Quem não fez pode fazer no dia 12. Aí tem alguns alunos que me fizeram a pergunta o seguinte: quem não fizer avaliação do dia 8 do dia 12, né? Não fizer a avaliação da disciplina nem no dia da prova, nem na segunda chamada, me perguntaram primeiro se estava fora do programa de adaptação, ou seja, está fora do método 300, fora do estudo dirigido? Não, não está. Isso não é regra do programa de adaptação. A pessoa não está fora do programa de adaptação. Não vai ter como fazer prova então de integral? Pode. Pode fazer a prova no dia 17/7, como eu já expliquei em sala de aula. Eu vou falar mais sobre a prova do dia 17/7, porque eu já falei sobre ela em sala de aula, mas eu vou falar de novo. O que é a prova do dia 17/7? A prova do dia 17/7, teoricamente, é o exame final, né? É o exame final. Só que, como eu disse em sala de aula, eu abri algumas exceções, né? Primeira exceção: os alunos que fizeram as três avaliações da disciplina, ou seja, a prova de limite, a prova de derivada e a prova de integral, eles vão poder fazer desde que a nota deles final seja menor do que 60. Ou seja, se o aluno fez as provas e foi aprovado, ele não pode fazer o exame final para melhorar a nota. É isso. Agora, vamos pensar que o aluno fez as três avaliações, primeiro caso, fez as três avaliações e ficou com a nota menor do que 60. Então, esse aluno tem duas opções. Primeira opção, ele vai fazer o exame final, que é uma prova com todo o conteúdo da disciplina, né, no dia 17/7, às 8 horas da manhã. Ele tem que tirar a prova valendo 100 pontos, ele tem que tirar uma nota maior ou igual a 60 para aprovação, certo? Então, essa é a primeira opção para a avaliação do dia 17/7. O aluno que fez as três provas ficou no final com uma nota menor do que 60, ele pode fazer uma prova do conteúdo inteiro valendo 100 pontos, na qual ele tem que tirar uma nota maior ou igual a 60 para ser aprovado. Segunda opção: o aluno fez as três provas da disciplina, ainda ficou com a nota menor do que 60, então ele pode escolher o conteúdo de uma das três provas. Então ele vai fazer ou a prova de limite, ou prova de derivada, ou prova de integral. Então ele vai escolher uma dessas três e vai fazer uma prova valendo 30 pontos, para substituir a nota dessa avaliação que ele escolheu. Então, por exemplo, vamos supor que um aluno lá, um determinado aluno, ele fez a prova de limite, tirou 19. Fez a prova de derivada, tirou 17. Fez a prova de integral, tirou 8. Fez o trabalho, tirou 10. Lembrando que quando eu falo de nota de prova, que ainda não teria lançado os pontos extra de estudo dirigido. Então, esse aluno ficou com 53 pontos, ou seja, esse aluno não está aprovado. Então, no dia 17, ele pode fazer ou a prova do conteúdo todo ou escolher uma das três provas para refazer. Então, vamos supor que esse aluno escolheu fazer integral. Então, ele vai fazer uma prova de integral, né, com conteúdo de integral, para tentar substituir essa nota que ele tinha tirado aqui, que é 8. Aí vamos supor que o aluno tirou 15. Se a nota que ele tirou foi maior do que a que ele tinha, então eu vou pegar esse 15 e colocar no lugar do 8. Ó. Pronto. Substituiu o 8 por 15. Na soma deu um valor maior do que 60, o aluno está aprovado. Né? Então, se ele não quiser fazer a prova de exame final com todo o conteúdo, ele pode escolher. Depois eu vou mandar um e-mail que o aluno vai ter que me responder falando qual é o conteúdo que ele quer fazer. Ele vai escolher o conteúdo
e vai refazer aquela prova daquele conteúdo. Beleza. Vamos pensar no mesmo caso aqui, ó. O aluno fez as provas todas e aí ele resolveu fazer integral, né? Aí ele tirou 14, vamos pensar 14. Aí eu vou trocar aqui no lugar do 8, eu vou colocar 14. Só que o somatório final das notas aqui deu 56. Ou seja, esse aluno não atingiu 60 pontos. Então esse aluno, ele não vai ter direito ao exame final, porque ele fez a opção por refazer a prova de integral. Então, esse aluno não tem exame final, ele está reprovado, né? Então, é uma coisa ou outra. Ou a pessoa escolhe fazer uma prova de todo o conteúdo, valendo 100 pontos, no qual ele tem que tirar uma nota maior ou igual a 60, ou ele escolhe refazer uma dessas três provas aqui para tentar recuperar, né? Outra situação, então, agora a situação do aluno que não fez as três avaliações. Aí, por exemplo, a pessoa fez duas provas, fez limite, fez derivada, mas não fez integral. Vamos pensar aí no caso de um aluno que não vai poder fazer a prova semana que vem, nem do dia 8, nem do dia 12. Então, ele tem uma possibilidade, que é fazer a prova do conteúdo que ele não fez no dia 17, né? Então, vamos pensar assim, ó, o sujeito fez a prova de limite, fez a prova de derivada, por um motivo qualquer, não conseguiu fazer a prova de integral. Nem no dia 8, nem no dia 12. Então, ele está sem nota para a prova de integral. O que ele pode fazer? Como está previsto desde o início do semestre, que eu já tinha falado isso com vocês, ele pode fazer no dia 17 a prova de integral, né? Então, ele vai fazer da prova que ele não tem nota. Então, lá no dia 17 vai fazer a prova. Aí ele tirou 15. Aí eu vou vir aqui e vou lançar. Esse INC aqui quer dizer que não compareceu. Aí eu vou lançar no lugar do INC aqui, eu vou lançar 15. Ó. Somou que deu 61, o aluno está aprovado. Então, esse aluno está aprovado. Agora, vamos pensar o seguinte, o mesmo caso. Está lá o aluno, ele fez a prova, aí ele tirou uma nota lá 7. Vamos supor que ele tirou 7 na prova. Com 7, somando as notas, dá 53, ou seja, esse aluno não atingiu 60. Então, esse aluno não vai ter direito ao exame final. Esse aluno está reprovado. O aluno está reprovado. Aqui está escrito errado, mas é reprovado sem direito ao exame final. Ou seja, né, essas provas que a gente tem semana que vem, né, e aí eu não quero nem entrar nesse assunto mais, porque de qual motivo pelo qual a pessoa vai perder prova, porque isso para mim não importa. A questão é, se a pessoa tem a prova do dia 8, né, que é a prova de integral, a prova do dia 12, que é a segunda chamada, e tem a prova do dia 17, que é o exame final, onde eu estou abrindo, desde o início do semestre, eu estou abrindo várias possibilidades para ele. Então, cada um vai se adequar à realidade. Aí é aquilo que eu disse. O aluno me pergunta assim, professor, e se eu perder as duas provas? Né? E se eu perder as duas provas, eu vou ficar fora, vou perder os pontos. Se eu não fizer a prova do dia 8, e se eu não fizer a prova do dia 12, eu vou perder os pontos do estudo dirigido, do método 300? Não, não perde. Isso não gera. Você perde ponto do estudo dirigido se você não fizer 75% das atividades do estudo dirigido. É assim que funciona. Agora, né, a ausência em uma prova não te tira os pontos do método 300, do estudo dirigido, né? Agora, esse aluno vai poder fazer a prova só no dia 17 do 7. Aí, esse aluno que fizer no dia 17 do 7, ele não vai ter para essa prova, não tem método 300, não tem exame final, ele já tem que ter ciência disso. Inclusive, eu vou mandar um e-mail para vocês, né? Sempre perguntando isso aí, né? Prova do dia 17 do 7, eu vou mandar um e-mail para vocês, né, no final da semana que vem, perguntando qual é a opção que você vai querer fazer. Se você vai querer fazer uma prova do exame final, ou seja, uma prova de todo o conteúdo, ou você vai querer refazer uma das provas ciente de que você não vai ter o exame final depois. Mas é isso aqui, ó, é assim que funciona, então, a disciplina. Não mudou, isso não mudou. O exame final sendo aberto a todos aqueles que quiserem fazer a prova, seja ela do conteúdo da matéria toda, né, do conteúdo todo da disciplina, ou de um dos três conteúdos, né, das avaliações, isso aí desde o início do semestre está programado aí. Então é só se organizar aí. Qualquer dúvida pode me procurar.